Fala, tropa do canal do Montanha Simulados, bem-vindo, bem-vinda, concurseiro, concurseira. Galera, no vídeo de hoje trouxemos aqui para vocês 16 questões, revisando por questões, Banca Serviço Cerebras, Direito Penal, Crimes contra a Administração Pública, para o concurso do TSE, TRE Unificado, Agente da Polícia Judicial, e conto com a sua ajuda, galera, para a gente bater a meta aí de 1.000 inscritos. Deixa aí seu like, comenta aí se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum elogio, que com certeza será um prazer responder, galera, beleza? Dito isso, vamos aí para a primeira questão de direito penal, crimes contra a administração pública. Primeira questão, para a caracterização do crime de concussão, é necessário que o agente público, abusando de sua autoridade, exija a vantagem indevida mediante grande ameaça à vida. Tempo. Gabarito na tela. Errado, galera. Na verdade, para caracterizar o crime de concussão, não é necessário que seja mediante grave ameaça à vítima. Se agir com violência ou grave ameaça, configura extorsão e não concussão. Vejamos aqui o que diz o artigo 316 do Código Penal, né? Concussão. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, galera. Então, portanto, primeira questão errada. Segunda questão na tela. Em se tratando de crime de corrupção passiva, a pena aplicável ao funcionário público será aumentada em um terço se, em consciência do recebimento de vantagem ou da promessa de vantagem indevida, o funcionário retardar ou deixar de praticar qualquer ato de ofício. Tempo. Na tela, certo, galera? Artigo 317, Código Penal. Vejamos aqui a corrupção passiva, né? Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Olha só o parágrafo primeiro, ó. A pena é aumentada de um terço se em consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou a prática infringindo o dever funcional. Então, o gabarito da segunda, certo. Próxima. Um agente público estadual que, no exercício de suas funções e em razão delas, exige vantagem de um particular, visando beneficiar outra pessoa, pratica o crime de corrupção passiva. Tempo. Três na tela. Errado, né, galera? Conceito de concussão, esse que a banca trouxe, né? Concussão, funcionário público exigir para si ou para outra, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, galera. 316, Código Penal. Veja também aqui, ó, corrupção ativa. É quando o particular oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. E a passiva, né, como a gente já viu anteriormente, é quando o funcionário público solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. 4 na tela. No crime de denunciação caluniosa, a pena é aumentada de sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Tempo.
Na tela. Certo, galera? Artigo 339, veja bem. Dar causa à instrução de inquérito policial, de procedimento investigatório, criminal, de processo judicial, de processo administrativo, disciplinar, inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo, de que sabe inocente, né? Pena é reclusão de 2 a 8 anos em multa. Veja o seguinte, parágrafo 1º. A pena é aumentada de sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. E o parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção, galera. Então, no crime de denunciação caluniosa, a pena sim é aumentada da sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Próxima. Analise a seguinte situação hipotética. O vigilante penitenciário temporário Cicrano, que trabalha na casa de prisão provisória no Complexo Prisional Policial Penal, Daniela Cruvinel, mantém amizade íntima com fulana, advogado do preso Beltrano, que se encontra custodiado no mencionado estabelecimento penal. Cedendo a pedido de fulana, o vigilante penitenciário temporário Cicrano retarda ato de ofício, com intenção de dever funcional, a fim de beneficiar o preso Beltrano. Nesse contexto, é correto afirmar que o vigilante penitenciário temporário Cicrano praticou o delito de: alternativa A, prevaricação; B, condescendência criminosa; C, tráfico de influência; D, advocacia administrativa; ou E, corrupção passiva privilegiada. Tempo. Gabarito da 5 na tela. Gabarito e galera, corrupção passiva privilegiada. Vejamos aqui a tipificação legal, né? 317, parágrafo 2º do Código Penal. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, pena: detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Próxima. O Mário é proprietário de uma pequena loja no município Alfa. Adquiriu, com dolo e em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Mário responderá pelo crime de excesso de exação, tergiversação, contrabando, descaminho ou peculato. Tempo. Gabarito na tela. Gabarito D, né, galera? Descaminho, veja bem, descaminho, produto lícito, porém não paga imposto ou tributo. E o contrabando é um importar, exportar produto proibido à venda aqui no Brasil. Próxima. O João, ele é um servidor público da área fiscal de determinado município. Ao ser procurado pelo contribuinte Mário, que visava levantar suas pendências de IPTU e realizar o pagamento do que era devido, acabou conscientemente gerando uma guia para pagamento de tributo na agência bancária mais distante da residência de Mário, ocasionando-lhe maiores despesas financeiras. Diante disso, é correto afirmar que João cometeu o crime de abuso de poder, abuso de autoridade, excesso de exação, peculato ou exercício arbitrário das próprias razões. Tempo. Na tela, gabarito C, galera, excesso de exação. Veja bem, ó.
Agência bancária mais distante da residência de Mário, ocasionando-lhe maiores despesas financeiras. Vejamos aqui o excesso de ação, parágrafo 1º, né? Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber, indevido ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, pena reclusão, 3 meses a 8 anos e multa. Próxima. A M, ela é funcionária pública e, ao apoderar-se do dinheiro arrecadado pelos funcionários da repartição para comprar o bolo de comemoração de aposentadoria de alguns colegas de modo geral, pratica o crime de peculato. Essa é a primeira parte. O E é funcionária pública ao empregar verba própria de educação destinada por lei na saúde, em princípio incorre no crime de emprego irregular de verba pública. Vejamos. Alternativa A, totalmente correta. A B, correta somente a sua primeira parte. Correta somente a segunda ou totalmente incorreta. Tempo. Gabarito da 8 na tela. C, galera, somente a segunda parte está correta. Veja bem, artigo 312 do Código Penal, né? Apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio lei. O elemento da tipicidade é ter a posse do bem em razão do cargo. Não interessa se o bem ou valor é público ou particular. No caso, a afirmativa está errada, pois ela traz a seguinte afirmação: de modo geral, pratica o crime de peculato. Erradíssimo, né? De modo geral, a situação descrita é apropriação indébita. Só seria peculato caso existisse o elemento específico da apropriação de ter ocorrido em razão do cargo, galera. Próxima. Quem pratica a conduta típica de retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal pratica o crime de condescendência criminosa, prevaricação, violência arbitrária, advocacia administrativa ou abandono de função. Tempo. Gabarito na tela. Gabarito bem, né, galera? Prevaricação. Prevaricação, retardar ou deixar ato de ofício, praticar indevidamente ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Galera, não confunda com corrupção passiva privilegiada, né? Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retardar ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido de influência de outrem. Pena tal, favor gratuito, né? Corrupção passiva privilegiada, satisfação de interesse próprio, prevaricação. Próximo. O João e Kleber, policiais militares do estado de Santa Catarina, receberam denúncia anônima no sentido de que Tício estaria agredindo a sua companheira. Em assim sendo, os agentes públicos compareceram ao local dos fatos e constataram in loco, né, que a violência perpetrada contra a mulher, nesse contexto, durante a condenação de Tício, este se opôs à execução do ato, afirmando que mataria João, caso não fosse solto. Passados 30 minutos, o indivíduo foi acalmado pelos policiais e encaminhado à delegacia de polícia. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, Tício responderá pelo crime de excesso de exação, desobediência, tergiversação, resistência ou concussão, galera. Tempo.
Gabarito da 10ª questão. D, pessoal. Resistência, né? Além da responsabilização pela infração penal perpetrada contra sua companheira, galera. E aqui eu deixei, né, o crime de desobediência 330 e resistência 329, galera. Próxima. O João, agente público, se apropriou em provento próprio e atuando com vontade e consciência de um computador portátil pertencente ao município Alfa, de que tinha posse em razão da função pública desempenhada, avaliado em R$ 3.000. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que João, se ativar, não responderá por qualquer crime, pois o peculato não é criminalizado na modalidade culposa. Não responderá por qualquer crime, em razão do reduzido valor do bem apropriado. Responderá pelo crime de corrupção passiva ou peculato culposo, ou responderá pelo crime de peculato doloso, galera. E aí? Tempo. Na tela, responderá pelo crime de peculato doloso, né, galera? Ele tinha intenção de cometer o crime, né? Apropriar-se do funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. A vontade de praticar a conduta descrita no núcleo do tipo é alcançar o resultado finalístico, descrito na norma penal, né? Além da consciência do crime doloso, né, galera? Porque eu tinha vontade, né? Próximo. São espécies de peculato as seguintes, exceto peculato furto, peculato desvio, peculato apropriação, peculato improbidade ou peculato eletrônico. Tempo. Na tela, gabarito D, pessoal. Não existe o peculato improbidade. E aqui eu deixei as espécies, né, de peculato, galera. Vocês pausem o vídeo aí e leem com calma. Próximo. O Galdino, estagiário da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, com a ajuda do seu primo, Everaldo, subtraiu 2 pacotes de folhas do gabinete em que trabalhava. Em relação ao caso apresentado, é correto afirmar que não é possível a coautoria, pois apenas Galdino ostenta a especial qualidade exigida pelo tipo penal de peculato, ou seja, a condição de funcionário público. E a B, ambos respondem pelo crime de peculato, em razão de Galdino ostentar a condição de funcionário público. E a C, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas no acolhimento do princípio da insignificância, dada a robusta condição econômica do Estado. D. Ambos respondem por furto, em razão de não serem tecnicamente funcionários públicos. E aí, trata-se de crime culposo, portanto, a ação penal é pública condicionada à representação. Tempo. Gabarito na tela. Bem, né, pessoal? Ambos respondem por crime de peculato. Porém, galera, uma observação aqui, ó. Súmula 599 do STJ. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, galera. Como trouxe aqui, ó, na alternativa C, né? Portanto, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Próxima.
O peculato está entre os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, de acordo com o previsto na parte especial do CP com relação a esse delito. Na modalidade culposa, se o agente reparar o dano até a sentença irrecorrível, a punibilidade é extinta. A B. No modo próprio, o agente utiliza-se o bem em virtude do cargo para fins pessoais e passa a agir como dono. Na imprópria, o agente tem a posse do bem em virtude do cargo e o desvia em proveito próprio ou de terceiro. A D. No modo eletrônico, o funcionário insere dados falsos nos sistemas informatizados da administração pública, com o fim de obter vantagem exclusiva para si. Tempo. Na tela, gabarito A, né, galera? Na modalidade culposa, se o agente reparar o dano até a sentença irrecorrível, a punibilidade é extinta, conforme o artigo 312, parágrafo 3º. Prevê que o agente cometer o crime de peculato culposo e reparar o dano antes da sentença irrecorrível, a sua punibilidade é extinta. E aqui, pessoal, abaixo eu deixei aqui os pontos, né, que estão errados, a B, a C e a D. Próxima. Se um servidor público, valendo-se de seu cargo, apropriou-se temporariamente de equipamentos de informática da repartição e os manteve em residência para uso particular durante alguns dias, não se configura o crime de peculato. Tempo. Na tela. Certo, galera? É seguinte. A conduta do servidor citado no enunciado não se subsume ao crime de peculato apropriação previsto no CP, uma vez que pode ser enquadrado no conceito de peculato de uso, tendo o STF precedente de se tratar de conduta atípica, galera. Peculato de uso, então, é conduta atípica. Muita gente errou essa questão. Próxima. O pagamento do tributo devido extingue a punibilidade do crime de descaminho? Será, galera? Tempo. Gabarito na tela. Errado, galera. O pagamento ou parcelamento dos débitos tributários não extingue a punibilidade do crime de descaminho, tendo em vista a natureza formal do delito, né? Jurisprudência em teses do STJ. Fechou, meus amigos, minhas amigas? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Contei com a sua ajuda para batermos 1000 inscritos. Muito foco, bons estudos. Valeu e aguardo vocês aí para assistir o próximo vídeo do canal. Grande abraço.